Graça e paz, amados amigos. Que mais uma vez o Espírito Santo de Deus se derrame em abundância sobre as nossas mentes, sobre todo o nosso ser, nos capacitando a ouvir a palavra, a me permitir ser canal do Senhor e a preparar seus ouvidos, sua mente, a fim de que você receba, de fato, a palavra revelada, a palavra viva, aquela que trará mudança sobre as nossas vidas. Amém? Eu sou a pastora Marisa. Vamos lá meditar em Mateus, capítulo 28, versículo 20, que nos diz o seguinte: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação do tempo determinado pelo Senhor para a volta de Jesus, a consumação dos séculos. Mas quando nós vamos para essa reflexão, nós podemos pensar numa questão de controle remoto. Quando nos sentamos à frente das nossas TVs ou até de sons, né? Tem até Alexa agora, né? A gente fala, Alexia, fala o nome da música e ela toca, e isso é fantástico. Realmente, tecnologia é fantástica. Só que Deus, Jesus, ele não é como um controle remoto. Ele nos envia como seus servos, como seus amigos, a fim de que preguemos a palavra dele. E ele nos deu o Espírito Santo, a fim de nos ajudar, de colaborar conosco nessa função, nessa missão. Mas nós precisamos estar preparados, nós precisamos orar, nós precisamos que comece conosco primeiro. Muitas vezes nós falamos de coisas que nós não vivemos. E aí nós precisamos da total, da profunda dependência do Espírito Santo para que ele possa tocar o coração da outra pessoa, porque Deus nos dá condições de nós sentirmos, usando o Espírito Santo como canal, a dor do outro, a situação do outro. Mas existe um outro lado da história, que é o lado da história em que nós vivemos determinadas situações. Aí a gente dá o nome de empatia. Nós vivemos aquela situação e nós sabemos na pele como é aquilo. Eu sempre dizia para as pessoas, né? Eu passei pela experiência, né, do meu filho partir no dia do nascimento, eu convivi com ele, né, no ventre materno, nós interagimos muito, mas eu não convivi com ele. Então eu tenho que admitir que a dor de perdê-lo não poderia ser maior da dor de alguém que teve nos braços, que ficou um tempo, como a minha própria filha, que perdeu com 1 aninho. É diferente. Realmente é diferente. Para mim foi diferente. Mas tem muitas situações que nós vivemos, né? Outra situação, eu nunca tinha, né, pai nem mãe minha tinha partido. E eu sou uma pessoa abençoada aí, que eu tenho, né? Eu tive várias mães. Várias pessoas que me acolheram com amor de mãe, realmente, porque eu morei fora, estudei fora. E eu pude ter essa convivência. E semana retrasada, né, partiu mais uma mãezinha minha. Uma partiu há 3 anos atrás e outra partiu semana passada. E minha mãe biológica está viva. E eu tenho uma filha que eu brinco que ela é minha mãe também, né? Às vezes a gente inverte os papéis e isso é muito legal. Ela é bem madura, tem um temperamento diferente do meu, eu sou mais brincalhona, eu sou mais, digamos, moleca. E ela é mais séria, e ela me chama ali às vezes, né? E como amiga também. Então ela realmente me ama, me protege, faz um papel, né, um pouco parecido com o papel de mãe. Mas então a dor da perda, da partida de um pai eu desconhecia. E eu dizia, eu desconheço, eu conheço o que é o do filho, desse jeito que eu acabei de falar para vocês, de neto, de amigos, mas do pai eu não sei como é isso. E eu aprendi, né, a fazer agora 6 meses que meu pai partiu. E foi muito difícil. Mesmo porque ele morava comigo, né? Os 3 últimos anos da vida dele, ele morou comigo. Eu convivia com ele diariamente, sabe? Acordava, dormia ali, naqueles afazeres, naquela dependência. Então, hoje eu tenho mais condição
de olhar para alguém, de quando alguém vier com essa dor, me dizer, eu sei exatamente. Você gosta de maçã? Sabe como é que a maçã é doce? Ah, gosto, eu comi maçã, experimentei, ela tem um gosto assim, 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 assim. Essa é a diferença. Então, nós temos dois caminhos, né? Esse da empatia, de se colocar no lugar do outro, com a ajuda do Espírito Santo, e o outro caminho de ter vivido, mas também não é ter só vivido, porque às vezes as pessoas vivem determinadas coisas e essas experiências lhes endurecem o coração. Ela vai se fechando, ela vai se tornando mais dura e não mais empática, mais sensível, mais capaz de compreender a dor do outro. Porque Deus, ele nos dá essa condição. Senão, o que seria de nós? Nós teríamos que passar por todas as situações para termos condição de nos colocarmos, de sentirmos a dor do outro? Teríamos que passar. Como suportaríamos passar por tudo? Não nos é possível. Mas tem o amor, que é a base, que nos capacita a entender. Sabe? É o amor vindo diretamente das mãos de Deus para o nosso chamado, para nós ouvirmos. Porque ouvir está se tornando uma coisa muito difícil. As pessoas não querem ouvir, elas querem falar. Sabe? Às vezes você está conversando com alguém, ela está ansiosa para te dar respostas. Ou ela está ansiosa para falar dela também. Então, está complicado, não está fácil. Vivemos mais do que nunca tempos complicados dentro dos relacionamentos. Então, quando Jesus disse, como eu li aqui, né? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele estava dizendo, né? Dando uma ordem, né? O ide dos apóstolos, mas dizendo que ele estaria com eles. Como que ele estaria? Através da presença do Espírito Santo. Ele estaria, ele capacitaria, ele acompanharia, ele daria todo o suporte como ele dá. E ele foi, ele disse, aguardem até que venha o Espírito Santo, o batismo com fogo, a fim de nos dar a plenitude. Sabe quantas vezes? E essa experiência, ela é maravilhosa, ela nos ajuda muito. Muitas pessoas descrentes, muitas pessoas que estão decepcionadas, desiludidas. E você precisa dizer para elas algumas coisas que ela fica admirada, assustada. Como é que você sabe disso? É o Espírito Santo que nos revela. Nos revela para nós podermos alcançar aquela pessoa. Sabe, tal como aquela samaritana que Jesus abordou no poço e disse para ela, né? Que ela já tinha tido tantos maridos e que aquele que ela estava nem era marido dela. E ela falou, esse homem, como pode? Esse homem é de Deus. Então, Deus nos dá essa capacitação quando ela se faz necessária. Mas também tem um outro lado dessa história aí, que as pessoas costumam dizer profetada, né? Eles não falam revelação, falam revelação. Porque as pessoas querem respostas para os problemas, para as situações, as saídas. Aí elas começam a andar atrás de profetas, é na rede, é fora da rede, né? E querem revelações, porque o que está atrás disso é a ansiedade. E a fé, ela é trabalhosa, ela é um processo, não é algo assim. Mesmo porque dentro do processo daquilo que nós desejamos, que nós esperamos de Deus, ele trabalha conosco, ele nos prepara, ele nos lapida. E o processo se torna até mais importante do que o próprio cumprimento da promessa. Porque a promessa, ela vai ficar por aqui, ela é a nível, esse nível de existência. A promessa maravilhosa da eternidade, não. Mas as outras promessas, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro, eu vou ter um filho, eu vou ter um marido, são todas promessas aqui, para essa, né? Para essa experiência aqui, para essa... Tem hora que as palavras estão me faltando. Essa dimensão, achei a palavra, perdi, mas achei, para essa dimensão.
Então ele aproveita. É igual uma criança. Quando nós estamos educando uma criança. Ah, eu quero isso. Olha, você estudando, você fazendo direitinho, você vai ter. Às vezes, né? Deus também lida com a gente assim. Vamos nos comportar. Vamos realmente nos comportar como filhos do Altíssimo, do Criador de todas as coisas. Vamos obedecer, vamos amar, vamos procurar conhecê-lo, ter um relacionamento real, radical, que faça toda a diferença nas nossas vidas, que nos leve ao temor, que nos leve à reverência, à adoração, a ver esse mundo com outros olhos, que só Deus é capaz de nos dar esse olhar, essa percepção, essa capacidade de amar, essa capacidade de se importar com o outro e não sermos indiferentes, frios, como a própria Bíblia fala. Chegou o tempo, tá aí o tempo da frieza, da indiferença. Ó, não é comigo, sabe? Então, eu vou cuidar dos meus, se é que cuida também dos seus. Que os próximos também estão sendo abandonados, estão sendo deixados. E isso é muito sério, isso é muito doloroso, isso é muito triste. Nós sabemos disso e temos visto, temos presenciado situações assim, dentro do seio das nossas próprias famílias. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 18, do capítulo 28. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disso. Qual é a certeza? A maravilhosa, grande, perfeita certeza. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Fazer discípulos. Nós somos discípulos dos discípulos, né? Se não fosse Paulo, nós éramos os gentios. Não é assim? Nós conhecemos a Bíblia e nós sabemos disso. Então, que no dia de hoje, meu amado amigo, meu amado irmão que me ouve, que nós realmente busquemos a Deus. Eu amo estar aqui diante dessa janela aberta, olhar para o céu, esse céu azul, sentir essa brisa que vem diretamente do mar e falar de Deus, e falar do amor dele, da presença dele, da esperança que ele nos dá, de tudo que ele nos ensina, de adorá-lo. É impossível sair da presença de Deus após adorá-lo do mesmo jeito. É impossível. E fica um vazio muito grande dentro do meu coração, o dia que eu não o adoro. Há várias maneiras de adoração, né? Hoje eu já o adorei, né? Já fui lá nas minhas plantas, até filmei, fiz um shirt, né? A minha abobreira que tá linda, maravilhosa. E eu vou conversando com ela e as folhas dela vão crescendo, crescendo, porque o poder da palavra é tremendo. Vê lá no meu short, eu gravei. E eu, claro, coloquei mais terra na raiz, porque o meu quintal é todo lajeado, então tem só os canteiros. Cabelo aqui na minha boca.